Já se perguntou se quando você nasceu, a sua mente era realmente uma folha em branco? Ou se já havia algo misterioso lá dentro que influenciava como você via o mundo? Essa pergunta, por mais que simples, fez psicólogos e filósofos quebrarem a cabeça por séculos. E no meio disso tudo, Carl Jung, um psiquiatra do século XX, surgiu com uma ideia que mudou todo o universo. Ele acreditava que o nosso cérebro não chega de fato a esse mundo como uma folha em branco. Para ele, já nascemos com estruturas mentais que moldam como enxergamos o mundo. Ele chamou as estruturas de arquetipos. O mais curioso é que Jung percebeu que muitas culturas em diferentes partes do mundo e épocas da história compartilham símbolos e ideias parecidas. E o que deu o estalo nele foi ver esses mesmos símbolos aparecendo nos sonhos de pacientes com esquizofrenia. Isso fez Jung se perguntar: será que a nossa mente é só um reflexo das nossas experiências ou será que existe algo mais profundo ali, uma estrutura comum que todos nós compartilhamos? Para entender esses arquetipos, primeiro precisamos mergulhar um pouco na visão de Jung sobre a mente. Ele dividiu a mente em três partes, como se fossem jogadores de um mesmo time. Primeiro, você tem a consciência, aquela parte que a gente vê e entende nossos pensamentos e sentimentos do dia a dia. Depois, o inconsciente pessoal, onde guardamos as nossas memórias e experiências, aquelas que às vezes esquecemos ou preferimos não lembrar. E por fim, o mais misterioso de todos, o inconsciente coletivo, que seria uma camada mais profunda, que é onde está os arquetipos. São ideias, imagens que todo mundo compartilha, como a figura do herói ou da mãe. Esses arquetipos explicam por que, mesmo em culturas muito diferentes, acabamos criando histórias e símbolos que tocam lá no fundo de todos nós. Um dos alunos de Jung, Eric Newman, teve uma sacada genial sobre isso. Ele comparou os arquetipos com os órgãos do nosso corpo. Assim como o nosso corpo já vem com órgãos prontos para funcionar, a nossa mente também vem com esses órgãos psíquicos, que são os arquetipos. Eles influenciam nossas reações e instintos, como quando, em um momento de perigo, nosso instinto nos faz tomar uma decisão rápida para nos proteger, como se a nossa mente tivesse um modo de sobrevivência ativado automaticamente, mesmo que a gente não perceba. A saúde da mente depende desses arquetipos funcionando bem, assim como nosso corpo precisa dos órgãos em dia para estar saudável. Segundo Newman, quando esses arquetipos se desalinham, surgem problemas emocionais e psicológicos na nossa vida. Agora vamos descobrir juntos os arquetipos mais fascinantes que estão influenciando as nossas atitudes e decisões a cada momento. O self. O self é aquela essência que está por trás de todas as máscaras que usamos. É quem realmente somos quando ninguém está olhando, quando não precisamos impressionar ou nos esconder. Diferente do ego, que é cheio de preocupações e desejos de ser aceito, o self é aquela voz interna que busca autenticidade e equilíbrio. É como se no fundo estivéssemos tentando nos reconectar com essa versão verdadeira, que sabe quem realmente somos e o que realmente queremos para a nossa vida. A persona. Já a persona é uma espécie de máscara que a gente usa para se encaixar na sociedade. É como aquela versão mais polida que mostramos para as pessoas, para ser aceito nos diferentes ambientes que a gente frequenta. Um exemplo disso, eu acho que da maioria que está vendo esse vídeo, é da sua escola, da época que você ia para a sua escola. Se você lembrar bem, pelo menos na minha época de escola, eu participava de alguns grupos de amigos. Em alguns grupos eu era bem aceito, outros não era muito bem aceito. Em alguns eu fazia piadas, em algum deles eu era mais extrovertido. Isso tudo dependia ali do contexto, de quem eram as pessoas. E eu me moldava para aquelas pessoas, sendo mais engraçado, sendo mais sério, sendo mais extrovertido, falando mais, falando menos. Me moldava aquele ambiente. Eu literalmente colocava uma máscara para
poder ser aceito ali por aquele grupo. E isso você leva para outras coisas da vida, não só na escola, mas, por exemplo, no seu trabalho, no seu dia a dia, dependendo da pessoa com quem você está conversando ou da pessoa que você quer se conectar. Um exemplo muito claro disso é quando você tem interesse, por exemplo, em alguma coisa de uma outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que quer um emprego, só que o chefe daquela empresa, né, a pessoa que está contratando ela, ela gosta de, sei lá, de futebol e você não gosta. Você acaba vestindo uma máscara para poder ali atingir seu interesse. Você coloca uma máscara, você começa a falar mais de futebol, a demonstrar mais interesse por futebol. Mas na verdade é só uma máscara, é a persona agindo com você. E por fim, temos a sombra. A sombra é o lado obscuro da nossa personalidade. Aquelas emoções, desejos e pensamentos que a gente prefere ignorar. Para Jung, reconhecer e integrar a sombra é um passo crucial para evoluir. Pensa, por exemplo, no Bruce Wayne, o Batman, em O Cavaleiro das Trevas. Bruce foi marcado pela perda dos pais e pela raiva contra o crime e a injustiça. Mas em vez de sufocar essa dor, ele transformou essa escuridão em sua força, de forma consciente. Ao aceitar a sua sombra, ele se tornou Batman, alguém que sabe dos próprios medos e fraquezas, mas o usa para fazer o bem. Ele não é consumido pelo ódio. Ao contrário, ele o controla e usa para atingir os seus objetivos. Agora, no cinema, a gente tem um exemplo de alguém que falhou nisso, que é o Michael Corleone, de O Poderoso Chefão. No começo, Michael quer ficar longe dos negócios da família. Ele quer uma vida tranquila, longe da violência. Mas ele acaba sendo puxado para esse mundo e tenta usar o seu lado sombrio para proteger a família. Só que ao longo do caminho, ele começa a justificar as suas ações cada vez mais violentas e acaba se perdendo totalmente. Integrar a sombra nos ajuda a descobrir talentos e até partes criativas que estavam escondidas dentro da gente. Agora, quando ignoramos a sombra, ela acaba se manifestando de formas que não conseguimos controlar, mas quando a aceitamos e a entendemos, nos tornamos mais equilibrados e verdadeiros. Bom, agora como é que os arquetipos se manifestam na gente? Os arquetipos não aparecem de forma direta, mas se revelam através de símbolos e padrões. Mas como podemos reconhecer esses padrões no nosso dia a dia? Esses arquetipos podem aparecer nos nossos sonhos, nas histórias que contamos ou até nos nossos comportamentos mais estranhos, aqueles que nem sempre conseguimos entender. Edward Edinger, outro estudioso, diz que um símbolo não é apenas uma imagem ou um sinal qualquer, mas algo que nos conecta com o desconhecido, algo misterioso que parece tocar na nossa essência. O mais interessante é que, mesmo sendo únicos para cada um de nós, esses símbolos seguem padrões que todos compartilham. Jung acreditava que os sonhos, por exemplo, são uma maneira de visualizar esses arquetipos. Então, será que os sonhos estão tentando nos dizer algo que ainda não entendemos? Às vezes a gente sonha com coisas que parecem estranhas, mas que estão ligadas a esses padrões comuns. Entender isso pode nos ajudar a enxergar a vida de uma forma mais completa. E esses arquetipos também são uma fonte de criatividade. Quando você compõe uma música, pinta um quadro ou até encontra uma solução criativa para um problema, está acessando esses padrões que todos nós carregamos. Jung dizia que artistas têm uma habilidade especial para se conectar com esses arquetipos e expressá-los de uma forma que emociona as pessoas. É aquela sensação de ter uma ideia que parece surgir do nada, como se viesse de um lugar mais profundo dentro de você. Esses arquetipos, que parecem estar escondidos na nossa mente, moldam quem somos e guiam as nossas buscas por sentido e propósito. Quando a gente se abre para entender esses padrões, acabamos encontrando respostas para perguntas que nem sabíamos que tínhamos. E se você chegou até aqui, eu tenho uma surpresa para você. Eu vou deixar um link na descrição para você baixar o meu e-book Jogue para Ganhar. Nele eu te mostro como transformar as suas metas no verdadeiro jogo de videogame da vida real. Porque afinal, se a gente vai lutar pelos nossos objetivos, que seja
se divertindo. Até o próximo vídeo.